Depois do Imo tocar o terror em Elbaf, a coisa ficou mais séria do que nunca, ainda mais porque o poder dele, ou dela, é o poder do diabo. Sim, não é só de um fruto do diabo, é do próprio diabo, do Satanás, mochão de criança, divulgador de triguinho, capeta, mamãe de bebê reborn, ou como quiser chamar. Então, nesse vídeo eu não quero focar em analisar especificamente os acontecimentos dos últimos capítulos, porque essa altura do campeonato você provavelmente já viu. Eu quero focar mesmo no In-sama, ou Imo-sama, e nos poderes em algumas possíveis inspirações para ele e reparar e entender bem do que vai acontecer daqui para frente. Por isso, eu já te adianto que isso tem a ver com o Jardim do Éden, o Diabo, Buda, o Imperador Nero, Lilith, principalmente com dragões, e se bobear vai chegar até em aliens isso. Mas eu juro que tudo faz sentido, então confia em mim e ó, chega de enrolação e bora! Seguinte, há muitos anos que a gente vem recebendo cada vez mais pistas de quem poderia ser a motivação, a história e poderes do grande líder do governo mundial. A pessoa que senta no trono vazio e que tem esse nome justamente porque não deveria ter ninguém sentado nele. Inclusive, o trono vazio é uma das simbologias mais antigas de Buda, principalmente nos tempos em que não se tinham estátuas dele e ele era representado através de artefatos. Por isso, o Imo ele já é apresentado pra gente como uma subversão de Buda e do acordo formado pelos 20 reinos que criaram o governo mundial, justamente porque o trono vazio deveria simbolizar que não existe nenhum reino acima do outro. E assim, eu não sei explicar muito bem o que define um katakana, mas eu sei que é um dos tipos de alfabeto, eu tô fazendo aspas com os dedos agora, dos japoneses, porque o que eu sei é que os katakanas foram feitos para simplificar os kanjis, e kanji significa literalmente letra chinesa, e isso importa pra gente, porque se a gente juntar o katakana de I e o katakana de Mu, a gente consegue formar o kanji de Buda. Então até na escrita do nome do Imo, ele é concebido pelo Oda como um tipo de brincadeira, uma antítese de Buda. O que cercam o Imo vão muito além do Buda e, na verdade, provavelmente envolvem muito mais o cristianismo. E sério, mano, tem tanta coisa pra falar com esse corno de cabeça de pica que eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. E acho que cronologicamente falando, faz sentido eu começar falando do livro do Harley, e como já ele vai fazer sentido com a Bíblia. Porque no mural que o Frank encontrou, bate com o que a Robin estava falando no livro, e a gente tem o texto do primeiro mundo e várias coisas importantes sendo ditas. Mas assim, eu vou focar aqui só no que tem a ver com o tema do vídeo, e um vídeo sobre o mural e os textos do Harley, se Deus quiser, ainda vai sair no canal um dia porque ele tá gigante. Se liga só. Aqui a gente tem o texto dizendo que o Deus da Terra, junto com a serpente, cuspiram fogo no mundo e engoliram o mundo em morte e escuridão. Nesse caso é curioso, porque se a gente vê a imagem, tem um dragão soltando fogo com a serpente. Então, a gente tem o desenho da serpente e o texto que fala sobre uma serpente de chamas infernais, ou seja, só pode ser ela. E aí a gente tem um texto sobre o Deus da Terra que cuspiu fogo com a serpente, e a imagem de um dragão soltando fogo junto com ela. Ou seja, o Deus da Terra dito aqui, que é o X da questão, ele é esse dragão sendo representado no mural. Ainda mais porque algumas traduções falam da cobra como a serpente de chamas infernais, e inferno vem justamente de mundo inferior, e que tem a ver com o mundo subterrâneo, escuridão e os mortos, então tem toda essa associação com a terra. Então faz sentido que a serpente do inferno seja justamente aliada ou até criada pelo Deus da Terra, porque o Deus da Terra é, teoricamente, aquele que controla o inferno, porque, bom, o inferno faz parte da Terra, do solo, submundo, enfim, você entendeu? Beleza, o primeiro ponto que eu queria trazer é justamente esse. Eu acredito que o antigo Deus da Terra seja um tipo de dragão, e ele era aliado da serpente infernal, que talvez tenha se tornado a Redline, porque uma serpente é capaz de causar danos em uma escala continental, como ela pode ter virado a Redline, justamente porque os gigantes chamam a Redline de serpente vermelha, e nesse contexto que os gigantes têm a temática nórdica, faz ainda mais sentido que eles digam isso, porque na mitologia nórdica tinha Jormungandr, que, como vocês já devem ter visto no God of War, é aquela cobra que é tão grande que ela dá a volta no mundo igual a Redline. Isso tudo faz muito sentido, porque se ela era aliada do Deus da Terra, então ele pode ter transformado a serpente em um continente de terra ou pedra, porque ele teria um poder do tipo, e é um continente vermelho ainda por cima, que remete ao inferno, chamas e tudo mais. Então, você já pensou se a Redline volta a ser uma cobra gigante um dia, ou ela na verdade tá dentro da Redline esse tempo todo, estilo os titãs na muralha de Attack on Titan? Pô, te falar que seria foda demais, hein? E agora eu quero falar sobre o Imo, porque eu acredito fielmente, aposto
todas as minhas fichas que ele tem a forma de um dragão gigante por uma série de motivos, galera. Algumas características a gente consegue ver que são: ele é uma criatura gigante, ele tem uma boca enorme com dentes afiados, a boca parece um pouco arredondada como a do dragão de Punk Hazard, e ele tem uma cauda de seta e ele conseguiu comer fogo, né? Então, porra, cara. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Você perguntar que bicho você acha que pode ser considerado, sendo que tem dente afiado, é enorme, rabo de seta, asa tipo de um morcego, poder de fogo, pô, se tu não me falar que é um dragão, tu é maluco, cara, na moral. Outro motivo óbvio pro Imo ter o poder de um dragão é justamente que ele é o líder de a figura de máxima autoridade e participou da criação dos dragões celestiais. Então, porra, cara, assim, até meio óbvio, né, falando dessa forma, tipo, caralho, como que a gente não pensou nisso até hoje, né? É igual o Rusru, que todo mundo do bando dele tinha temática de gato e ele tinha justamente a forma do dente de sabre. Então o nome Dragão Celestial, a obsessão deles com dragões, o símbolo da pata de um dragão e etc, não é por acaso. O Imo é o Imo Nerona, que tá desde a formação do governo mundial há 800 anos, e ele fez a parada à própria imagem. Inclusive, essa página da One Piece Magazine fala que, abre aspas, os dragões são o futuro de One Piece. E eu acho que não falava só do Kaido, isso pode se referir ao boss final do governo mundial, inclusive ao Dragon, que deve ter adotado esse nome como um tipo de protesto e provocação aos dragões celestiais. E aí agora você pode estar se perguntando, ué, você tá falando então que o deus da terra é o Imo, porque os dois são dragões? Então, mais ou menos. Eu acho que não, porque os eventos do primeiro mundo devem ter acontecido há milhares de anos atrás, milhares de anos antes do século perdido, que foi só, entre aspas, há 900 anos. Por isso, eu acredito que esse dragão, deus da terra, está pro Imo como Nika estava pro Joy Boy. Ele é o poder de um deus no qual o Imo herdou ele comendo a fruta do deus da terra, enquanto o Joy Boy comeu a fruta do deus do sol. Aí, beleza, isso tudo se conecta perfeitamente, porque o tal deus da terra controlava a serpente do inferno, então ele tinha poderes infernais e controle da terra, e outros poderes infernais em One Piece são justamente os poderes do Imo. É pentagrama, é símbolo de invocação, é magia negra, é tigrinho, é o caralho a quatro. Então, a forma dracônica e o poder infernal do Imo vem justamente do antigo deus da terra, inclusive porque o diabo e o dragão são geralmente a mesma coisa nos mitos cristãos. Os dragões eram a representação de criaturas malignas, demoníacas e etc. Inclusive, a gente tem a história de São Jorge, que matou um dragão. Só que o mais importante de tudo é que uma das formas de Satã é justamente um dragão vermelho. Por isso que tem uma ligação da imagem do dragão com o diabo, e por isso que o Imo consegue usar todos esses tipos de poderes e se ligar a essas duas figuras, esses dois tipos de personagem. Ele é tanto o diabo quanto o dragão, ou o diabo que tem a forma de um dragão, como um tipo de Zoan mítica ancestral. Se for uma fruta, pode ser a mais antiga e mais poderosa de todas, porque se as Akumas no Mi significam fruto do diabo, então, porra, né, mano? O Imo pode ser o criador das frutas. Então, pensa comigo, a gente tem 3 mundos e 3 períodos em One Piece. O terceiro, que é o atual, o segundo, que na minha visão é o século perdido, e o primeiro, que é antes disso e talvez há 5.000 anos atrás. Nesse caso, o Nika como o único deus que está entre aspas, ou seja, ele foi um guerreiro que foi visto como um deus, mas que provavelmente não é um deus literal, ele lutou contra outros deuses como o deus da terra. Por isso, eu acho que as criaturas e deuses do primeiro mundo, esse mundo mais ancestral de todos, acabaram se tornando as criaturas e Akumas no Mi no período do segundo mundo, porque dá a entender que o Imo é imortal por causa da cirurgia perene da Ope Ope no Mi, então ele é imortal por conta de uma fruta. Assim como o Joy Boy, que na silhueta mostra ele com esse arco de fumaça ou fogo, sei lá o que o Luffy tem também, ou seja, eles têm por conta da Akuma no Mi desperta. Inclusive, se a fruta tem o nome de Hito Hito no Mi Model Nika, significa que o Nika veio antes do Joy Boy, né? Porra, porque provavelmente ele se tornou uma Akuma no Mi e o Joy Boy comeu ela. É um papo meio estranho, mas vocês entenderam. E onde eu quero chegar é justamente que as frutas provavelmente são uma invenção do período entre o primeiro e o segundo mundo, que finaliza com o século perdido há 800 anos. Então é curioso que tantas referências bíblicas estejam reunidas, porque a temática de Marijoa e do governo mundial é uma temática essencialmente europeia, só que tem coisas mais próximas ainda, porque o Imo é o diabo, mas ele se diz o deus criador do mundo.
porque ele foi o responsável por criar a história do mundo atual. O livro das Akumas no Mi é Gênesis. Como primeiro capítulo da Bíblia, as árvores mais antigas e importantes do mundo são Eva, Adão e a árvore do conhecimento de Ohara, e o começo da história do Gênesis na Bíblia é justamente a criação do mundo, tal qual o Imo teoricamente fez, e da expulsão de Adão e Eva do paraíso. E assim, galera, eu não acho que o Oda vai replicar a história da Bíblia de uma forma quase que literal, mas ele tá unindo vários elementos, tendo o Imo no centro de tudo isso. Inclusive, ele sempre aparece em um campo de flores, um jardim, e eu acredito mesmo que esse jardim é alguma coisa, no mínimo, análoga ao Jardim do Éden, porque assim como Adão e Eva comeram do fruto e conseguiram a sabedoria de um Deus, ou seja, a autoconsciência e a razão e etc., eles também foram expulsos para não comerem da árvore da vida, que era outra árvore no centro do Jardim do Éden, que iria garantir a imortalidade deles. Só que como eles comeram da árvore do bem e do mal, que era a única que eles não podiam comer, pô, só tinha uma missão e falharam, né? Mas enfim. Então eles foram expulsos, porque se eles tivessem o conhecimento de um deus, ou seja, a razão, e também fossem imortais, aí eles seriam deuses completos. E a analogia a isso em One Piece é justamente que o Imo deve ter acesso à árvore ou às árvores que davam a Akumas no Mi. Ele é o diabo colhendo frutos no Jardim do Éden. Então ele pode ser uma mistura de vários personagens, porque se ele é o criador do mundo atual, então, assim como Deus no Gênesis, ele é Deus. E se ele tem acesso às melhores frutas e poderes especiais, e o livro das Akumas no Mi é o Gênesis, então essa imagética do Jardim do Éden tá muito presente e faz sentido o Imo sempre tá em um jardim. Só que, mano, de verdade, o momento que realmente explodiu o meu cérebro foi quando eu tava conversando com um amigo meu e pensando se o Imo se encaixaria como Adão ou Eva ou a própria serpente do jardim, e aí eu tive essa epifania aqui. Não sei se a ideia de Adão e Eva vai ir pro Imo, e ele vai ser teoricamente, a imagem de um ou outro, ou ambos, né? Talvez até, tipo, a Lily... Nossa, viado. Porque foi nessa hora que eu me toquei que, porra, a personagem que pode ser análoga a Lilith é justamente a Nefertari de Lily. Porra! Esse nome não é por acaso, e não é por acaso que o Imo é obcecado por ela, e ele teve que descabelar o palhacinho dele olhando pro quadro dela até hoje, justamente porque a Lily desempenha o papel da Lilith. E assim, acho que todo mundo já ouviu falar dessa história de que a Lilith era a primeira mulher de Adão, porque no Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher juntos. Só que se a gente for ver no Gênesis 2, existe uma contradição que fala que Deus criou Adão e depois ele criou a Eva. Então, existe uma lacuna dessa primeira mulher que tinha sido criada junto com Adão e foi apagada da Bíblia. Mas o importante aqui é que hoje em dia Lilith é associada à magia, a um tipo de sucubus e também um símbolo de uma mulher independente que não se dobrou perante a dominação de um homem. Isso se encaixa perfeitamente com a Lily de One Piece, porque o Imo só pensa nela até hoje, e a gente vê que mesmo ela sendo responsável por acabar com o governo mundial, porque ela quem espalhou os poneglyphs, o que vai gerar a derrota do governo mundial, ainda assim o Imo ainda tinha dúvidas se ela fez mesmo isso, como alguém que era apaixonado e não queria acreditar no que aconteceu, sabe? Alguém meio trouxa, assim, só que é claro, um trouxa que também é um filho da puta e o errado da história. Então, o que importa aqui é que o Imo pode ter tanto o papel de Adão, como ele tem de Deus, e como ele pode ter da serpente no final das contas. Porque dragão significa justamente grande serpente, e no Gênesis da Bíblia, a serpente foi condenada a rastejar por ela ter feito a Eva comer o fruto proibido. Então, se a cobra não rastejava antes, já que esse foi o castigo dela, e ela provavelmente não tinha patas também, porque senão ela seria um lagarto e não uma serpente, então a serpente do Éden provavelmente tinha asas, e uma serpente com asas é, né, um tipo de dragão. Então não é à toa que séculos depois, alguns autores da cabala judaica diziam que a serpente do Éden teria sido enviada por Satã, e Lilith se tornou a consorte de Samael, que foi visto como o diabo. Então isso também faz sentido na linha de raciocínio do Oda, onde ele estabelece uma possível relação amorosa do Imo com a Lily e do Samael, ou Satã, com a Lilith. Inclusive porque de formas bem óbvias e caricatas a gente sabe que o Imo é a figura do diabo. Inclusive
uma das passagens de Gênesis 2, Deus diz que a terra se tornou maldita por causa do que Adão fez. Então eu posso estar indo longe demais, mas a associação entre terra, algo maldito, e o Éden tem muito a ver com o Imo também, né? Porque ele já falou Deus da terra, enfim. E tem a ver também com o fato de que Deus falou para Adão nomear todas as criaturas do mundo, e a coisa mais proibida para o governo mundial é justamente o conhecimento, e o único fruto proibido do jardim era, bom, o do conhecimento, né? Só que uma das coisas que pode ser mais interessante de acontecer em One Piece é a antiga rainha Lilith ter tido uma forma de um tipo de esfinge, porque a Lilith na Bíblia só tem uma passagem real, que é em Isaías. Em algumas das traduções mudam inclusive Lilith para outro tipo de coisa, como um animal ou até bruxa do deserto. E aí, sacou, né? Deserto, Alabasta, estamos chegando lá, né? E pior, em algumas das pesquisas, eles encontram até mesmo Lilith sendo chamada de Lili, e a imagem dela é de um tipo de esfinge, e isso casa perfeitamente com toda essa imagética de deserto de Alabasta. Aí você pode estar pensando, cara, não é possível que existam mais referências bíblicas pro Imo, e, pois é, pior que tem coisa assim, mano. E o que eu vou falar agora é uma parada muito específica, então pode ser só uma grande coincidência, mas considerando o cuidado que o Oda teria em nomear o vilão e personagem mais poderoso de um mangá que vai ter mais de 30 anos, eu acho que, porra, não é coincidência, né? Porque a gente viu que o sobrenome do Imo provavelmente é Nerona, e tem esse quadro aqui, muito foda, diga-se de passagem, que se chama As Tochas de Nero, o que pode não querer dizer muita coisa. Só que, no original, em polonês, o quadro se chama Pochodnie Nerona. Pois é, Nerona, mano. E sabe o que deixa mais incrível ainda? É que o imperador Nero era justamente o imperador mais cruel de Roma e que ele perseguiu os cristãos. Ok, isso não é tão incrível assim, mas o incrível é que, não sei se vocês estão ligados, mas o número da besta, o 666 ou 616, é esse número justamente por causa dele, porque o Nero perseguiu os cristãos e quando os cristãos ainda estavam escrevendo os livros do Novo Testamento, colocaram a passagem de que esse seria o número da besta, porque nos antigos alfabetos cada letra correspondia a um número e o nome correspondente ao 616 ou 666, dependendo do idioma que fosse lido, sempre dava Nero. Ou seja, talvez Imo tenha o sobrenome Nerona justamente por ser uma referência ao Nero, o imperador que foi visto como anticristo. E cara, assim, mano, na boa, se isso foi proposital, o Imo pode até ser um personagem meio burro e tal, mas o nível de detalhes na concepção desse personagem é o mais absurdo que eu já vi na minha vida. Então, bora recapitular tudo isso? Basicamente, o Imo tem as letras japonesas que podem formar o kanji de Buda, e isso se liga ao fato dele sentar no trono vazio, um dos símbolos de Buda. Então o Imo é também uma subversão dele. E assim como o Joy Boy tinha a fruta do Nika, o Imo provavelmente tem a fruta do deus da terra, que pode ser o modelo Satã. Ele tem a forma de um dragão e poderes demoníacos e de magia negra como o diabo. Além disso, as referências bíblicas vão além no fato dele ter acesso a poderes e Akumas no Mi especiais, tal qual as árvores do conhecimento ou da imortalidade no Éden. Ele fica em um jardim secreto no topo do mundo, perto do céu. O livro das frutas é o Gênesis. Ele, como Deus, em Gênesis, criou o mundo atual e seus súditos são santos. Então, assim, o Imo está presente no mito da criação do mundo atual de One Piece como Deus, Adão e Eva, e ele, ou ela, é obcecado por uma mulher de nome Lili, como Lilith, a mulher que se negou a ser subjugada e dominada por Adão e saiu do paraíso e se rebelou contra Deus e suas criações. E, como em algumas histórias sobre a Lilith, ela era parceira de Satã, o que ligaria ela ao Imo, e também já foi chamada de bruxa do deserto e representada como uma esfinge, o que liga tudo incrivelmente à Alabasta, a estética do deserto. E como uma cereja do bolo, um quadro polonês chamado Pochodnie Nerona pode ser uma referência a Imo Nerona, ainda mais pelo fato de ser o mesmo nome e Nero ter sido um imperador visto como anticristo e um imperador tirano, além de que, é claro, o Imo proibir o conhecimento tal qual Deus proibiu os filhos de comerem o fruto do conhecimento e de ter árvores como Adão e Eva no mundo de One Piece. Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, sinceramente, é um vídeo de teoria que eu mais gostei de fazer, porque é muita coisa louca, mas que tudo se encaixa perfeitamente. Então, enfim, por favor, comentem o que vocês acharam, compartilhem com seus amigos fãs de One Piece e muito obrigado mesmo por ter me escutado até aqui e falou, meu querido. Se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. E claro, até lá, você pode seguir a Sombra no Instagram também e a gente se fala por lá, fechou? Então, valeu, mano. Até a próxima.